Bom dia, a paz do Senhor. Crianças, a tia Esther está em casa e vocês também estão em casa. Então hoje nós vamos ter a nossa EBD, eu daqui da minha casa e vocês aí da casa de vocês, ok? Vamos para começar a fazer uma oração. Senhor meu Deus, eu te agradeço por este dia, pelas nossas vidas, Senhor Jesus. Alcança agora cada criança, Senhor. Nos ajude para que possamos entender a Tua palavra. Fale conosco, Senhor. Fique conosco em todo o tempo, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A nossa revista começa hoje, a nossa nova revista. E o tema da nossa nova revista é Igreja, a Casa de Deus. E a nossa primeira lição que nós vamos estudar hoje é um lugar de comunhão. Esse é o tema, um lugar de comunhão. E o nosso memorizando, que nós vamos aprender hoje, está em Salmo 133 e versículo 1. Lá está escrito assim, Salmo 133, versículo 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é maravilhoso, é agradável que possamos viver em união com os nossos amigos, com os irmãos da igreja, com os irmãos em casa, com a família. É muito importante que possamos viver em união, tá? Isto é muito importante. Para começar a nossa lição, nós vamos ler aonde a nossa lição está mencionada em Atos capítulo 2, versículo 42 até o 47, que está escrito assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade, e perseverando juntos, unidos todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Ele prometeu aos seus discípulos que não os deixaria sozinhos. Ele não nos deixaria sozinhos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco até no final dos séculos. Enquanto houver dia nesta terra, o Consolador, o Espírito Santo, estaria conosco. Você lembra quantos discípulos Jesus tinha? Isso mesmo, 12 discípulos. Contando com Matias, que havia entrado depois que Judas havia morrido. Então continuou 12 discípulos. Depois que foram cheios, 12 discípulos foram cheios do Espírito Santo, eles seguiram para a sua missão. Qual era a missão que Jesus ordenou? Vai pelo mundo inteiro e anuncia o evangelho a toda criatura. E eles fizeram isso, crianças. Continuaram e foram pregando para todos. E Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a pregar e começou a juntar pessoas. Mais de 3.000 pessoas. É muita gente, não é? E ele começou a pregar e 3.000 pessoas, depois foi juntando mais pessoas e ele pregou para muitas pessoas. E as pessoas começaram a se converter, a receber a Jesus no seu coração. Mas essa quantidade foi só no começo, 3.000, porque depois continuou a vir mais, muitas outras. Quantas pessoas aceitaram e receberam Jesus no seu coração? Os 12 discípulos ainda continuaram pregando e cheios do Espírito Santo. Criança, quando nós recebemos Jesus no nosso coração,
O Senhor, nós cremos que o Senhor morreu por nós, que Ele morreu por nós, derramou seu sangue na cruz para nos salvar. Através da fé, cremos nisso, o Senhor limpa o nosso coração de todo mal, de todo pecado e continuamos na sua casa, buscando a sua palavra e crescendo em graça e em espírito. Acontece isso, o Espírito Santo do Senhor está conosco. Nós temos o Espírito Santo do Senhor e o Espírito Santo do Senhor é quem nos impulsiona para nós falarmos de Cristo para os outros. Você tem falado de Jesus para os seus coleguinhas? Você tem falado de Jesus na sua família? Então nós devemos fazer isso, assim como os discípulos fizeram. Quando os discípulos pregou, o povo se convertia. E quando o povo se convertia, os discípulos, ele orientava as pessoas através da palavra de Deus. E quando as pessoas eram orientados, oravam e ali juntos estavam, eles ficavam fortes e começavam a falar de Jesus para os outros. E quando havia alguém com necessidade entre o povo, necessidade de alimento, estavam passando por alguma necessidade na vida, os discípulos e o povo se reuniam e quem tinha muita coisa vendia e repartia, dava o que podia e todos assim viviam em amor e em comunhão. Nós precisamos viver em comunhão, em sintonia de pensamentos. Temos que agir da mesma forma entre os nossos irmãos na igreja, que todos estão crendo no Senhor e esperando um dia ir ao céu. Então nós precisamos estar em união com os nossos irmãos, porque eles reuniam no templo e liam a palavra de Deus, oravam juntos. Nós também precisamos fazer isso, tá? E com isso nós começamos a crescer. Quando fazemos isso, oramos, lendo a palavra e crendo no Senhor, nós começamos a crescer em graça e espírito. E quando nós começamos a crescer, nós ficamos fortes e começamos a falar de Jesus para as outras pessoas e falamos para um, para o outro e contamos as maravilhas que o Senhor faz. E os discípulos fizeram isso. E através dos discípulos muitas maravilhas foram feitas, muitas pessoas se converteram e eles oravam em nome de Jesus e as doenças eram curadas, as pessoas ficavam curadas das suas doenças, dos seus problemas. O Senhor começou a operar com grande maravilha através dos discípulos. E nesses dias que nós estamos agora, em isolamento e dificuldade de nos reunirmos, nós estamos unidos por rede social, falando pelo telefone com os irmãos e orando uns pelos outros. Nós podemos fazer isto mesmo estando distante, não estando na casa do Senhor, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos o Senhor dentro de nós, tá? Então o Espírito Santo habita em nós e nós somos o templo do Espírito Santo. E o lugar onde a gente se reúne, na igreja, onde a gente se reúne, todos são templo do Espírito Santo, aí se forma a igreja, tá bom? Então quando nós terminarmos essa quarentena, que nós pudermos nos reunir, nós iremos nos reunir junto com todos os irmãos e nos fortalecer cada vez mais na graça. Mas por enquanto continuamos nos fortalecendo em casa, através das redes sociais que nós estamos agora fazendo, falando com os irmãos e orando pelos irmãos e ouvindo a palavra do Senhor através das redes sociais, porque somos a igreja e o Espírito Santo de Deus mora em nós. Espero que vocês tenham entendido a palavra que o Senhor tem e nos deu hoje para na nossa lição, tá? Então, tem uma atividade para vocês fazerem. A atividade que a tia vai dar para vocês fazer é sobre o nosso versículo.
tá? Vocês vão pegar uma folha de papel e vai escrever o versículo. Coloque o nome de vocês e o versículo de hoje. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Depois que você escrever o versículo, você vai fazer um desenho representando o versículo. Faça um desenho bem bonito, bem colorido, representando esta união que você acabou de escrever. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Faça um desenho bem bonito representando este versículo, ok? Vamos orar e encerrar a nossa aula de hoje. Senhor meu Deus, nós te agradecemos por mais uma manhã, por mais um dia diante da tua presença. Venha abençoar a cada família a qual este vídeo irá alcançar. Senhor, abençoa as crianças, as salas juniores, Senhor, sê com eles. Senhor Jesus, nos ajude, faça-nos forte para que possamos falar da tua palavra. Fique conosco, Senhor Jesus, em todo o tempo. Senhor, meu Deus, eu te louvo e te agradeço. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão